Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. No programa de hoje, você acompanha detalhes de uma prática que infelizmente cresce a cada ano no Brasil. A violência contra o idoso. Entre os crimes cometidos, a violência patrimonial. Essa é a que mais registra ocorrências. Em 2024, mais de 24 mil denúncias foram identificadas como violência patrimonial e financeira. Esses e outros detalhes você acompanha agora na tela do Norte Investigação. A cada 10 minutos, um idoso é agredido no Brasil. Mais de 42 mil denúncias de violência contra pessoas com mais de 60 anos de idade foram registradas nos 3 primeiros meses de 2024. No mesmo período de 2023, foram registrados mais de 33 mil casos de violência contra idosos. Os crimes mais comuns são negligência, exposição a risco da saúde, tortura psíquica, maus tratos e violência patrimonial. Essa idosa relata que viveu momentos aterrorizantes dentro da própria casa. A vítima relata que a neta a manteve em cárcere em seu próprio quarto. Após passar por diversas situações de violência, a mulher decidiu procurar ajuda. Nunca imaginava isso aí que ia acontecer. Eu imaginava assim uma neta maravilhosa, tudo. Mas agora, me desculpe, essa aí não é neta para mim, isso aí é um monstro. Esse é apenas um dos inúmeros casos que acontecem diariamente. As secretarias de Segurança Pública dos estados do Amazonas, Rondônia e Acre registraram um total de mais de 16.300 casos de violência contra idosos só em 2024. Os crimes de violência patrimonial têm apresentado números alarmantes. Essa especialista em direito administrativo explica como se caracteriza um abuso financeiro e quais os sinais sutis podem ser observados. Pode ser caracterizado como abuso financeiro de idoso, alguns desvios de rendimento desse idoso, né? Furto de cartões de crédito, furto de cartões de débito, proibição desse idoso ter acesso a alguns rendimentos dele, coagir, obrigar o idoso a assinar determinados documentos e até mesmo a prática de ameaças contra esse idoso em casos de abandono, ameaçar que esse idoso vai ser abandonado para que essa pessoa tenha benefício financeiro em cima disso. Essas são algumas características que podem indicar o abuso. Um ponto que serve de orientação, inclusive, é sempre bom ter o cuidado, né, de conversar com esse idoso de forma delicada, para que você consiga entender, há indícios, você consegue perceber aí no idoso quando ele está sofrendo esse tipo de abuso, ele acaba tendo um pouco de receio do abusador, né? Ele também apresenta algumas reclamações, ele costuma dizer que não está conseguindo cumprir com as obrigações financeiras dele, porque o dinheiro não está mais rendendo, o que antes ele conseguia pagar não está mais conseguindo, que ele está percebendo que o dinheiro que ele está recebendo já não é mais o mesmo valor. Então acaba que se você tiver um pouco, né, se a família tiver um pouco mais de sensibilidade, estiver percebendo, né, que está que está desconfiando desse tipo de prática, né, é sempre bom conversar de forma delicada com esse idoso, que aí ele aos poucos ele vai informando algumas coisas e aí a pessoa vai conseguir identificar. Esse idoso que prefere não se identificar relata que se sentiu obrigado a vender seu patrimônio para dividir os bens com a família, já que eles não conseguiram ter uma convivência adequada, pois constantemente havia brigas por conta do dinheiro. E aí tinha uma mulher que quando eu me juntei com ela, era só ela e eu. Quando deu fé, apareceu ela chorando e era deixado do marido, aí o marido não quis mais os filhos. Aí ela veio comigo, eu digo, o que é que eu posso fazer? Junta eles, bota tudo aqui em casa, vamos viver. Mas eu me arrependi muito.
umas pessoas que não tinha distância para falar alguma coisa, não tinha medida, era todo o tempo na ignorância, na coisa, aí ainda calhou de ter um filho dela ainda. Aí o filho, com 14 anos, ele entrou na droga, mas o professor, quando demos fé, já estava viciado. Aí o que é que eu faço? Aí a mulher começou a adoecer, aí teve um problema de câncer na cabeça. Aí foi indo, fizemos todo o apelo, aí não teve jeito, ela morreu. Aí quando ela morreu, eu me aproveitei, a família muito desunida, e eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou me livrar desse pessoal. Eu vou vender a casa e dividir a mixaria, que eu vendia a casa, foi a mixaria naquela época, minha casa era boa, de alvenaria, toda boa. E aí eu dividi e disse, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Não falei nada para ninguém, não. Meu filho era tudo ambicioso. Então, eu não podia fazer nada. Aí quando ela morreu, eu aproveitei. Eu digo, bem, agora vocês vão tomar conta da vida de vocês, que eu vou tomar da minha. Aí vim embora pra cá, não voltei mais. E também eu disse, eu já criei vocês, já deu o que tinha de dar, não tenho mais nada. Não tenho dinheiro, não tenho mais nada. Eu, para me ver livre, para não querer mais problema com eles, aí eu fiz isso. Desavença, não se entendia, era ignorância. Eu nunca gostei disso. Esse problema da neta, o que ela fez com a avó, meu Deus do céu, isso é coisa de alma cebosa. Esses números são alarmantes. Mostram que a violência contra idosos é um problema que infelizmente cresce a cada ano no Brasil. É assustador saber que grande parte dessas agressões ocorre dentro do ambiente familiar, o que deveria ser um espaço de segurança, de acolhimento. E esse cenário nos desafia a repensar as nossas relações e a criar estratégias de conscientização, tanto para prevenir abusos, quanto para incentivar a denúncia. É preciso envolver a sociedade num esforço para proteger os nossos idosos, começando por fortalecer os vínculos familiares, educar as pessoas sobre os direitos dessa parcela da população. E você que nos acompanha em toda a região norte e em outros estados do Brasil, envie sua denúncia para o Norte Investigação. Olha o número, 92 do prefixo 99297-2401. Viu algo suspeito? Alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação. Nós vamos investigar. Para você que ligou a TV agora, a reportagem de hoje mostra casos de violência contra a pessoa idosa. A nossa equipe conversou com uma testemunha que revelou detalhes de um caso de violência ocorrido no Amazonas. Esses e outros detalhes você confere agora na tela do Norte Investigação. Essa especialista relata que acompanhou um caso em que a pessoa era constantemente agredida por seus sobrinhos há mais de 6 meses. Então ele chegou para se consultar, verificar os direitos que ele tinha, e foi quando ele me contou as situações que estavam ocorrendo em relação à família dele, por ele ser idoso. E tem muito a ver com a questão patrimonial que estava envolvida, então ele estava se prejudicando bastante. Ele estava bem debilitado, tinha algumas marcas no rosto, ele estava com o braço engessado devido a alguns maus tratos que eles fizeram com o teçado e etc. Inicialmente, ele falou que os pais dele faleceram e que devido a esse falecimento, ele tinha uma casa, que era a casa dos pais, e ele morava nessa casa. Ele tinha mais 3 irmãos, sendo que um dos irmãos também faleceu e tinha um sobrinho que morava ao lado da casa dele.
Devido a esse falecimento, essa casa deveria ser dividida por um inventário, deveria ser ajuizado um inventário na justiça para poder ser partilhado os bens de forma igualitária. Entretanto, ele não entrou com o inventário e ele não queria sair da casa. E esse sobrinho dele, por querer muito ficar na casa ou ter a parte dele na casa, porque ele não aceitava vender, começou a agredir ele, inclusive fisicamente. Um certo dia foi com esse teçado, ele estava saindo da casa, ele começou a ameaçar ele, eles começaram a brigar verbalmente e depois ele pegou o teçado e começou a bater no idoso. Ele abriu um pouco o gesso para que eu pudesse ver e ele estava todo cortado, estava bem debilitado mesmo. Ameaça a vida mesmo, ele informava que iria matar ele se ele não saísse da casa, que ele precisava sair da casa, que a casa não era só dele, só que ele não queria vender a casa, até porque o que ele me relatou, a maior indignação dele é que esses irmãos nunca ajudaram os pais e que quando os pais estavam no hospital, ele que ia todos os dias, então que ele não aceitava que essa casa tinha que ser partilhada com eles por uma questão de cunho sentimental. O titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Idoso do Estado do Acre diz que a violência contra o idoso vai além da violência física e, na grande maioria, está ligado ao convívio familiar. A situação em que há violência contra o idoso está muito relacionado de uma violência não diretamente, da agressão física direta, mas de privar o idoso de alguns direitos que ele tem. Isso não deixa de não ser uma violência física, mas há também essa questão da violência física direta. E a grande maioria dessas situações estão dentro de um contexto familiar, os desentendimentos familiares que terminam chegando também a essa condição e a essa situação das agressões físicas. Então isso é muito sério, vem para a delegacia e nessas situações aí está tipificado na lei, na Lei 10.741, Estatuto da Pessoa Idosa, e aí a necessidade de uma investigação e encaminhar isso para que o judiciário decida. A Fundação do Dr. Thomas, responsável por fazer o acolhimento dos idosos, registrou só em 2024 mais de 9.000 atendimentos. O diretor responsável pela fundação reforça os serviços prestados aos idosos quando eles chegam. Nós o recebemos aqui após uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, médicos, enfim. Após a visita domiciliar, constatado que aquela pessoa idosa não tem vínculo familiar nem comunitário, não tem um familiar que tenha condições de cuidar desse idoso, constatado que aquele idoso não tem a menor condição econômico-financeira de se manter sozinho, não tem mais a condição de viver autonomamente, aí sim a comissão de admissão recomenda a institucionalização desse idoso. Muitas vezes ele vem em condições ainda de se locomover, independente, anda normal, muitas vezes ele vem em cadeira de rodas, às vezes até acamado. Aqui dentro nós temos um cuidado de saúde muito importante. Nós temos aqui funciona uma espécie de mini hospital, porque tem pessoas idosas aqui institucionalizadas que requer acompanhamento diário médico. Olha, o nosso programa de atendimento domiciliar ao idoso, que é o PAD, ele realizou em 2024 quase 9.100 visitas domiciliares. E essa visita com essa equipe multidisciplinar, ela acontece para orientar os familiares, o próprio idoso, fortalecer vínculos. O objetivo é fortalecer vínculos entre família e a pessoa idosa, de forma que ambos compreendam o processo de envelhecimento, que é muito complexo. A violência patrimonial contra idosos, que já lidera as denúncias, é uma questão grave e muitas vezes invisível, pois pode esconder por trás de relações de dependência financeira ou emocional. A Lei 10.741, o Estatuto do Idoso,
estabelece mecanismos para garantir a proteção e os direitos dessa população. Mas, para a lei ser eficaz, é necessário que você denuncie, que as denúncias sejam feitas, que as autoridades sejam ágeis na investigação e na punição dos responsáveis. O Disque 100 é uma ferramenta essencial e deve ser amplamente divulgado para garantir que os idosos tenham acesso seguro aos seus rendimentos, aos seus direitos. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Agora você confere os destaques da semana nos estados de Rondônia, Tocantins, Brasília. É o quadro De Olho no Norte. Após uma série de ataques que começou na última segunda-feira, dia 13, 3 ônibus foram incendiados aqui na capital e um no município de Candeias do Jamari. As ações fazem parte de uma guerra formada entre a Polícia Militar e uma facção criminosa designada Comando Vermelho. Segundo a polícia, os ataques são as retaliações às operações contra crimes realizadas no residencial Orgulho do Madeira, localizada na zona leste de Porto Velho. Uma mega operação foi montada no residencial para combater a criminalidade e tentar prender os possíveis acusados. A Prefeitura de Porto Velho, em ofício ao governo do estado e também ao coronel da PM, considerando os últimos ataques, determinou o recolhimento total de toda a frota de ônibus para garantir a integridade física dos trabalhadores, fazendo com que o transporte coletivo seja afetado aqui na capital. O De Olho no Norte segue agora para Tocantins. Tudo aconteceu após denúncia de moradores que não aguentavam mais a situação. Barulhos e arruaças realizados no distrito de Novo Horizonte, em Araguaína, no norte do Tocantins. A Polícia Militar realizou uma operação para abordar um grupo de motociclistas que realizavam manobras perigosas na madrugada do último sábado. As abordagens aconteceram durante um encontro de grau. Na operação foram abordadas 82 motocicletas, 22 carros e 114 pessoas. 57 autos de infração foram emitidos, 18 motocicletas e 2 carros apreendidos. Outras medidas administrativas foram aplicadas aos demais motociclistas que tiveram os veículos liberados após regularização. Está diuturnamente coibindo todo e diversos tipos de crime na cidade, entre elas questões de trânsito, onde aqui na região de Araguaína, grupos, tem um grupo aí denominado Grauzeiro, que está desafiando a lei. Eles desafiam a lei achando que aqui é terra sem lei. E a Polícia Militar está aí para coibir. Não permite e nem vai deixar que isso aconteça aqui na nossa região. Lêned Wander, de Araguaína, agora o De Olho no Norte, vai para Brasília. O número de operações envolvendo o Pix caiu nos primeiros 14 dias de janeiro. De acordo com dados do Banco Central, a queda foi de 15,3% em comparação ao mesmo período de 2024. Essa redução das transações pode estar relacionada a um vídeo falso que teve como principal alvo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e se espalhou pelas redes sociais. Outro fator que pode ter contribuído para a queda foram as mudanças na fiscalização e no monitoramento de movimentações financeiras determinadas pela Receita Federal. Com a onda de fake news e a queda no número de transações, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e o ministro Haddad anunciaram nesta semana a revogação do ato de monitoramento do Pix. E para tentar reduzir os efeitos à desinformação, o presidente Lula trocou o comando da Secretaria de Comunicação Social. Lula demitiu Paulo Pimenta e nomeou Sidônio Palmeira para assumir a pasta, já com o desafio de criar uma campanha contra as fake news. É com você nos estúdios. A você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado por sua audiência. Você da região norte de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão. Olha o WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Nos acompanhe por nossas redes sociais, norte.com.br e pela Rádio Norte FM.